uma situação que a gente precisa levar muito em consideração para que a gente não tenha problema. Porque muita gente, ela trata assim, olha, poxa, eu tô começando e tudo mais, qualquer lugar que eu puder fazer um procedimento, eu vou fazer. No começo, quase tudo vale a pena, mas também você está sujeito à mesma legislação do começo e do fim e no meio. Não tem jeito. Boa noite. Então, a legislação ela não muda para você, independente do seu estágio, se é inicial, médio ou de sênior. Não tem isso. Então, toma cuidado com isso, porque a gente tem o hábito de no começo achar que tudo vale a pena e não funciona assim. A vigilância sanitária não vê com esses olhos, ela não pensa assim, e isso pode transformar para você em um problemão. Qual que é o problemão? A vigilância entender que você está fazendo uso ou a prática de exercício ilegal da profissão quando você está trabalhando num lugar onde não é apropriado para os seus serviços, principalmente quando a gente fala em procedimentos invasivos, tá? Mas a gente não está aqui para ser hipócrita com ninguém, né? Quem que nunca fez, que atire sua própria pedra. Eu, por exemplo, vou te contar aqui duas historiazinhas rápidas, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, bem no começo da estética mesmo, quando eu comecei a ter contato com os produtos, eu já falei que eu trabalhava numa farmácia que produzia os produtos, a extinta SAG Farmacêutica, e tinha lá uma série de produtos, e eu tinha interesse por tratamentos capilares, porque será, né, que eu tinha interesse por tratamentos capilares. E aí eu juntei um grupo de amigos, né? Dois tinham salão de cabeleireiro, né? Então a gente, no final do dia, quando não tinha mais clientes nenhum, sem cobrar nada de ninguém, a gente fazia os procedimentos de acordo com um protocolo preconizado. Então a gente fez lá uma vez por semana durante um mês, uma vez a cada 15 dias no segundo mês, depois uma vez por mês a cada 3 meses, porque eu queria entender se realmente aquele procedimento dava resultado. Eu tinha muito interesse em saber disso, se aquilo ia dar resultado. Então eu fiz isso e olha, eu estou aqui hoje. Mas hoje a gente fez esse procedimento, a gente viu os resultados e aí começou a sedimentar a questão da mesoterapia na minha carreira, na minha vida, e aí eu comecei a trabalhar. E depois eu tive uma segunda experiência, e depois dessa experiência eu falei assim, para mim não serve fazer procedimentos em residências de ninguém. Isso foi a escolha que eu fiz, mas deixa eu te contar como é que foi. A gente tem um amigo, né, que... Nilson, amigo mesmo. Nilson, vem aqui em casa e tal. Não sei... Não, eu acho que ainda não tinha clínica. Nilson, vem aqui, aplica pra mim, me ajuda, tô querendo emagrecer e tudo mais e tal. E eu fui até a casa dele. Aí levei avental, touca, máscara... tudo que tinha de EPI pra gente levar. E eu levei. Chegou lá, ele falou, não, a gente vai num lugar separado de casa e tal. Levei álcool 70, não sei o que, borrifei no ambiente. Tô lá fazendo o procedimento, quem vem? O cachorrinho dele pulando em cima e não sei o que. Você vê. Aí depois eu falei pra ele, olha, aqui não dá pra fazer, rapaz. O cachorrinho, gente boa e tudo, mas não dá para correr esse risco, nem você nem eu, porque quando tem uma intercorrência com um amigo, com uma amiga, com um familiar, o negócio pega, porque mesmo que você não esteja cobrando nada, aquela pessoa vai
se tiver uma intercorrência principalmente, ela vai te cobrar como se ela tivesse pago uma fortuna. E ela vai querer que você, a qualquer preço, reverta aquela situação. E esse é um fator complicador que eu te chamo a atenção, não como um burocrata qualquer, ou como alguém que não conhece a realidade do dia a dia, mas como alguém que tem alguma experiência para compartilhar com você. Toma muito cuidado com isso, principalmente com parentes, porque geralmente as pessoas não incentivam, desculpa falar assim, mas geralmente muitos não incentivam você a estudar mais, a você crescer mais, te dá aquela palavra de incentivo. Mas se for para falar mal de você, vai falar mal de você. Então toma cuidado com os seus atendimentos em home care. Mas se você vai começar e falar assim, não, Nilson, eu quero começar. Qual que é o jeito certo de começar? Na live de ontem eu falei para vocês a respeito de você sublocar um espaço, tá? De sublocar um espaço. Bom, eu não tenho condições ainda de locar a minha própria sala, porque não precisa ser uma casa, gente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou ter minha clínica, é uma casa, uma mansão, não sei o que, não precisa. Você sabe que, vou te falar aqui, a minha clínica, ela tem 30 metros quadrados. E eu vou te falar, eu tenho aqui a minha sala de atendimento, eu tenho uma sala de procedimento aqui, tenho um banheiro, uma pequena copa. A questão toda é você saber distribuir. E é um passo de cada vez. Mas o que te recomendei ontem foi o seguinte, olha, começa com uma sublocação. Veja, às vezes você vai naqueles salões de cabeleireiros que tem lá massagista, que tem podóloga, que tem o próprio cabeleireiro. Esse é um ambiente que geralmente já está licenciado. Foi o que eu estava falando ontem com vocês a respeito de licenciamento. Ele já está licenciado, ele tem seu alvará, ele tem uma licença da vigilância sanitária. Então, se ali tiver uma sala para você trabalhar, vai ser ótimo. Por quê? Você vai aproveitar a clientela daquele lugar, você vai começar o negócio já com alguém ali por perto de você para atender. Você está embaixo da legislação e vai resolver seus problemas. Tá bom? Então, essa é uma dica que você deve anotar. E olha, segue essa minha orientação que você vai ser muito bem sucedido nisso, tá? A Adriana tá pedindo aqui. Adriana, você me fez aqui, menina. Eu vi aqui, viu? 7 perguntas. Vou te cobrar uma consultoria particular. Mas eu vou responder todas elas. A gente vai mostrar assim, eu vou mostrar para vocês. Até o final desse conjunto de lives aqui eu vou te mostrar minha clínica, para você ver que não precisa nada muito sofisticado, tá bom? Então eu já vou indo direto ao ponto. Então estou falando para você que o home care ele não é muito bom. Teve uma pessoa que me perguntou aqui, eu vou aproveitar para responder essa pergunta agora. Teve uma pessoa que me perguntou aqui o seguinte: professor, atendimento, quem foi que fez essa pergunta? Posso falar o nome? Posso falar o nome de quem fez a pergunta? Ah, foi você, Adriana, que fez a pergunta. A Adriana aqui, deixa eu responder a primeira pergunta da Adriana. Você falou que podia perguntar na caixinha, então eu coloquei a caixinha para você fazer a pergunta. Eu vou te responder uma das suas perguntas, tá, Adriana? Você me perguntou assim: atendimento com massagem em domicílio pode? Atendimento de massagem, gente, é uma outra situação. Por quê? Não é nada invasivo, tá? Você vai levar o seu creme e tal. É uma situação relaxante. Você pode levar a sua maca ou de repente fazer numa região onde o seu próprio cliente tenha. Massagem não é problema, nunca foi problema. A vigilância não vai pegar no seu pé porque você está fazendo uma massagem ali, a não ser que você ofereça respostas mirabolantes que você não consegue cumprir, tá? Então, cuidado, tá bom?
Mas massagem não tem problema. Você pode fazer massagem em domicílio sim, sem problema nenhuma, que a gente vai atender sim. Pode encher de pergunta, viu, Adriana? Não tem problema nenhum. As duas Adrianas aí que quer fazer bastante pergunta, pode fazer. Isso para mim não é um problema. É até prazeroso poder responder. A Jaci tá falando, estou aguardando uma sobre intradermoterapia pressurizada. Você sabe, Jaci, que hoje às 18 horas eu fiz uma live com uma colega, que ela é uma profissional aí super experiente na área de pressurizada, uma colega a professora Poliana lá de Londrina. A gente fez uma live hoje, a internet não ajudou muito, mas foi uma boa live, e daqui a 15 dias nós vamos fazer uma outra live, então fica atenta, né? Fica atento aí pra gente falar sobre isso. E eu vou tentar encaixar aqui nessas nossas jornadas de live, como você é uma espectadora assídua, a gente vai falar disso também, só para te atender aí nas suas necessidades, tá bom? Então, ontem também me perguntaram o seguinte: professor, qual que é o melhor... Você perdeu, mas vai ter outra oportunidade, viu? Daqui a 15 dias nós vamos fazer uma mais completa, que eu acredito que a internet vai ajudar a gente. Nós estamos fugindo dos horários de pico, entendeu? Porque a gente está tendo aí, a gente está vendo que está tendo acúmulos de lives, não é? E isso está dificultando a nossa divulgação do trabalho. Então, o melhor código de atividade econômica, que chama KINAI, para você abrir a sua clínica, o seu espaço, é o KINAI 9602-5/2. Olha só, vou repetir, tá bom? Anota aí. 9602-5/2, que é atividades estéticas e outros serviços de cuidados com a beleza, tá bom? É esse o KINAI que você deve abrir. Não vai ter um KINAI lá de clínica de estética em específico. Ainda não tem uma legislação fechada para tratar exclusivamente de clínicas de estéticas com procedimentos invasivos ou não invasivos. Mas existe esse KINAI, inclusive dentro da própria vigilância sanitária, que é isso que sai na licença de funcionamento, é o que eu tenho na minha licença de funcionamento, que atende às nossas necessidades, tá bom? Deixa eu ver o que a Clínica Equilíbrio está falando aqui. Olha só, tem mais, e deu risada, né? Micropigmentação, psicologia, nutri e a maioria sobre locação. É verdade. Aqui perto de mim mesmo, eu tive uma cliente que veio fazer um procedimento comigo aqui. Ela veio fazer uma toxina e ela falou assim: olha, se você quiser sublocar uma outra sala em outro lugar e tal, eu posso até te ajudar trazendo mais clientes. Vai lá conhecer. Eu fui conhecer, mas pra mim, eu já tô em lugar demais. Então, mas isso é uma realidade. Tem lugares que tem dentistas, tem médicos e tudo mais. Não tem uma sala lá para você também ocupar o espaço. Eu vejo alguns espaços desse tipo aqui em Jundiaí, que não é uma cidade tão grande, não é tão pequena, também não é tão grande, mas que tem essa possibilidade sim, isso é uma realidade, tá? Tem aqueles conjuntos, né, de serviços de saúde que você pode se encaixar muito bem lá, tá bom? E você mesmo sublocando, você tem que ter a condição de adotar as medidas de biossegurança que você precisa. Já vou responder a sua pergunta sobre MEI, tá bom? Já vou entrar nela. Você não pode desconsiderar as medidas de biossegurança que você precisa levar em frente, tá? Você como profissional de saúde,
Você como profissional de saúde, você sabe que tem que cuidar dos pérfuros cortantes, você sabe que tem que ter a caixa de pérfuros cortantes, você sabe que tem que ter uma segregação, uma separação de resíduos, aquele que é biologicamente contaminado, aqueles que não são biologicamente contaminados, lixo preto, lixo branco, pérfuros cortantes. Você tem que ter a paramentação adequada. Vamos ver se agora com essa história de Covid o pessoal para de usar máscara só cobrindo a boca, né, e não cobrindo o nariz, porque não adianta nada, é mucosa do mesmo jeito. Então você precisa ter esse cuidado, tá? Certifique-se. Desculpa. Certifique-se a coleta de resíduos, gerenciamento de resíduos especiais. Olha só, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que fez, que fala disso, olha. Aqui, foi a Adriana Franco que me fez a pergunta. Ela fala assim: posso pagar a coleta só quando as pessoas vierem recolher? Olha só, Adriana, coleta de resíduo, cada município tem a sua política. Por exemplo, aqui na minha clínica, todas as quartas-feiras, vem o pessoal da coleta de resíduo e retira os meus resíduos, seja os biológicos e os pérfuros cortantes. E eu não pago nada, entendeu? Já a minha farmácia, que fica na cidade aqui do lado, em Itupeva, eu já pago a coleta a cada 2 meses uma certa quantidade de lixo, de resíduo. Então cada município tem a sua regra para isso. Então o que eu te recomendo? Que você vá à vigilância sanitária, pergunte qual que é a empresa especializada, entre em contato com essa empresa e verifique. Quando é cobrado, geralmente você escolhe a frequência e você paga por essa frequência. Algumas empresas cobram somente uma taxa independente da frequência, outras cobram por quilo. Por quilo geralmente é para empresas que produzem maior quantidade de resíduos. Geralmente no nosso caso é a quantidade mínima. E uma vez por semana é mais do que suficiente, uma vez a cada 15 dias. Então essa regra você precisa ver no seu município. Já respondi uma das suas 7 perguntas, viu? Outra situação aqui. O profissional de saúde, ele já conhece o trâmite da área. Então você não pode fugir disso, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Olha só, a Anne tá falando aqui que ela paga R$97. Eu não pago nada, viu, Anne? Nessa me dei bem. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pera aí, um pouquinho só. Bom, a Anne está perguntando assim: não podemos ser MEI. Anne, você não pode ser MEI, que era o tópico 5 que eu ia falar aqui para você seguir o passo a passo. Não pode ser MEI. A nossa categoria de trabalho, ela não pode ser enquadrada como MEI, mas eu tenho uma boa notícia junto com isso. Você vai ter que ter um CNPJ de microempresa. E o que eu quero te falar é o seguinte: como você, é bom que você faça isso, que você entenda os trâmites de vigilância sanitária, do seu conselho e tudo mais, são situações que você mesma tem que ir lá resolver. Então tem empresas de contabilidade que são empresas de contabilidade eletrônica, que tem uma que chama Contabilizei. Tem que ver se ela atende pelo seu CEP. Você entra lá no site, ele fala qual que é seu CEP, qual que é a sua área. Ele fala se tem disponível ou não. Geralmente esse pessoal cobra a mensalidade do contador R$79. O que ele faz? Ele gera seus impostos todos os meses, você vai lá, baixa a guia e paga e acabou. E a taxa para abertura de empresa também é muito baixa. Geralmente eles cobram de você lá R$300 para abrir uma empresa, ainda desconta as próximas mensalidades. Então vale muito a pena, tá bom? Então MEI não dá para ser porque a própria vigilância sanitária não aceita. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Quando sublocar, é preciso avisar a Anvisa onde está atendendo? Essa pergunta é boa, viu, Adriana? Adriana Franco, muito boa essa sua pergunta. É assim, olha,
Se o estabelecimento que você sublocar, ele tiver esse KNAI que eu te falei aqui, o 9602-5/2, que é referente a procedimentos de saúde estética, você tiver lá o seu espaço, você tiver dentro das normativas, tá tudo bem. Ah, e se ela vier visitar? Se ela vier visitar, você vai estar tomando todos os cuidados necessários e não vai ter problema nenhum. Ela só vai querer saber a respeito da sua documentação. Então é bom nessa sala que você está sublocando, você ter cópia do seu diploma, ter cópia da sua habilitação, ter cópia da sua documentação junto ao seu conselho. Isso é importante por demais, tá bom? É por isso que eu falo da sublocação, que ela te dá essa flexibilidade. Deixa eu ver aqui no YouTube quem está me perguntando aqui. A Marta. Boa noite, Marta. Professor, na sua opinião, antes de montar um espaço, seria melhor adquirir experiência em um outro local por um tempo? Marta, se você tiver essa oportunidade de ter experiência em outro local, é bacana. Mas posso te ser sincero, nem sempre as pessoas dão essa oportunidade. Porque na maioria das vezes elas te veem como concorrentes. Por isso que eu falo da sublocação, porque você soma, por exemplo, aquela pessoa não faz invasivo e você faz invasivo, você soma, aí você vai adquirir a sua experiência. Por isso que eu faço esse monte de vídeo para vocês, dou um suporte para tentar diminuir a sua insegurança e fazer com que você trabalhe um pouco mais, e costumo dar suporte diariamente. Geralmente eu respondo mais de 400 mensagens por dia no meu WhatsApp, para ajudar vocês, para ajudar a nossa categoria a seguir em frente, não parar em intercorrências e não denegrir a nossa imagem. Rodrigo, boa noite. Não tem problema não, vai digitando aí o que você quer saber e eu vou te responder também, viu, Rodrigo? Deixa eu ver aqui que a Muniz está me perguntando. Professor, sou aplicadora de aparelhos estéticos e gostaria de fazer faculdade de biomedicina. O que você aconselha sobre faculdades semipresenciais? Olha só, você já é fisioterapeuta, né? Então bacana, você já consegue eliminar uma série de disciplinas. É uma pena que a fisioterapia não consegue fazer os procedimentos invasivos, ela só trabalha com as pressurizadas. Porque a fisioterapia ela é uma das pioneiras, né? Na verdade é a pioneira no segmento de estética. Mas por questões aí do próprio conselho, vocês não conseguem trabalhar com os invasivos. Olha, no seu caso específico, que já tem uma graduação, que você já tem uma experiência no segmento, fazer uma faculdade semipresencial não é perder para você. Mas você, durante a faculdade, você vai ter que comprovar essa experiência aí para você sair habilitada, não é? Provavelmente você vai ter que fazer uma prova de proficiência no Conselho de Biomedicina para você poder atuar na estética também, ou fazer a pós-graduação em estética se você não tiver. Mas eu acho que vale a pena, sim. E eu posso te falar uma coisa? A maioria das universidades ela já tem uma porcentagem de disciplinas semipresenciais. Então essa é uma realidade. Agora a gente está vendo com a Covid que é mais forte ainda. A questão do online, ela não traz essa limitância tanta que a gente tinha como preconceito anteriormente. Eu sou a favor, tá? Não é bom para o professor, mas para os alunos eu acho que não tem muita perda não. O Fábio está perguntando como que é o mercado de quiropraxia em academia, tem ideia? Fábio, desculpa, esse assunto não é o que eu conheço, que eu domino, então eu não consigo te dar essa opinião, tá bom? A Miaferro, eu não sei o seu nome, Miaferro, mas eu vou te chamar pelo nome que está aqui. Mesmo atendendo em clínica, por porcentagem, eu tenho que ter um CNPJ de microempresa? Olha só, Michele, você me fez uma outra pergunta, né? Você fez uma pergunta relacionada a essa. Você me perguntou aqui: prestar serviços digitáveis em clínicas precisa de algum
documento específico? Olha só, por exemplo, eu tenho aqui comigo uma profissional que ela trabalha prestando serviços para mim. Ela tem uma MEI, entendeu? Ela não é uma clínica, ela é uma MEI, ela presta serviço para minha clínica. Nesse caso, Michele, deve ser Michele, né, o seu nome? Vale a pena você ter uma MEI de prestação de serviço de forma genérica, tá bom? Ou então você pode se cadastrar como autônoma, tudo bem? Mas aí é diferente de você ter uma clínica, você é prestador de serviço dentro de um estabelecimento. Aí não tem. O documento específico que você precisa ter são os seus certificados e a comprovação que você é habilitada caso a vigilância sanitária venha te visitar, tá bom? A PISA, quase apita. A PISA está me pedindo para repetir o KNAI. Vou repetir o KNAI. Olha lá, o KNAI é o 9602-502. Anotou? Repetir o KNAI. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta para eu dar continuidade. Temos pouca oportunidade de estágio. Tem mesmo. Pouquíssimas oportunidades de estágio. É porque geralmente as clínicas ela não tem uma demanda super grande. E muitas vezes o cliente ele não quer ser atendido pelo estagiário, entendeu? Então a Mi Ferro, ela chama Mirela. Muito prazer, Mirela. Eu sou o Nilson. Eu já tenho pós em dermatofuncional, ok. Mas eu acredito que na biomedicina, Muniz, você vai ter que fazer ou a pós-graduação ou provas de habilitação. Olha só, a Mia Ferro, ela é farmacêutica, tem o mesmo defeito que eu, né? Um defeito legal de se ter. Vou atender em uma clínica de fisioterapia, porém só vou fazer os procedimentos injetáveis. Meso, eu acho que é meso, né? E PEN. Por isso eu perguntei. Muito obrigado pela resposta. De nada. E olha, se você precisar da minha ajuda, conte comigo, tá bom? Faço questão aí de colaborar com você, viu, colega? Vamos continuar aqui. Então, olha, para você exercer a profissão, é importante você estar habilitado, que era o que a gente estava comentando aqui. Isso daí, minha colega farmacêutica, a gente faz os vídeos para te ajudar mesmo, para ajudar os colegas que estão inseguros com uma situação ou outra. Na verdade, a gente publica esses vídeos diariamente e de quarta e sábado a gente coloca um vídeo grande de 30, 40, 50 minutos para te fazer mais seguro também, porque eu entendo que se a gente diminuir as possibilidades de erro entre os colegas, a gente fortalece o nosso trabalho na estética. Então esse é a minha proposta para você. Então olha, eu vou te dar um passo a passo aqui que você precisa seguir para ter o seu espaço, né? Ou você sublocar ou para você ter seu espaço. Se você sublocou, se o ambiente tem a licença de funcionamento, beleza, só mantenha seus documentos à disposição, ok? Mas é bom você estar habilitado, feita pós-graduação, ter cursos de capacitação, é muito importante isso para você ter a condição de trabalho. Olha só, se você vai abrir a sua clínica, tem um passo que ele é tão importante quanto a sua habilitação. Olha só, é importante você ir à prefeitura e ver com as informações do IPTU, do local e tudo mais, se aquele local você pode abrir uma clínica, porque senão você vai lá, faz um contrato de locação, abre CNPJ e tudo, e a prefeitura fala assim, não, esse lugar não tem habita-se, que chama, que não pode ser uma clínica de estética, é uma área residencial, por exemplo. Aí você vai ter um problema sério que você não vai conseguir reverter, entendeu? Já
uma vez eu auxiliei uma colega que teve um problema desse tipo. E no final das contas ela teve que mudar de lugar por conta disso. Tá bom? Então a primeira coisa que você tem que ver, você viu o lugar, gostou, cabe no seu bolso, é o seu sonho aquele lugar, vai até a prefeitura e pergunta aonde que você pode verificar se aquele endereço pode ser instalado um estabelecimento de estética. Eles vão te dar a orientação. Esse é o primeiro passo. Aí depois disso, se você quiser assinar o contrato, beleza, pode assinar. Próximo passo é você ir até a vigilância sanitária e ver quais são os documentos que eles solicitam. Geralmente eles não solicitam muita coisa. Ele vai pedir esse documento que eu te falei, vai te pedir a sua comprovação de habilitação para atuar no segmento de estética, né? Ela vai pedir isso, ela vai pedir o que mais? Vai te pedir os seus certificados, né? E ela vai te pedir o mínimo de infraestrutura e procedimentos que você precisa para funcionar. Em paralelo a isso, muitas vigilâncias sanitárias pedem o seu cadastramento e comprovação de responsabilidade técnica junto ao seu conselho de classe, tá bom? Então isso é uma... Opa, caiu aqui. Isso é uma situação que é comum, tá? Então, muitas vezes ele pede. Então você vai até a vigilância, verifica se eles vão querer isso mesmo. Aí você vai no seu conselho. Geralmente você faz essas duas coisas em paralelo. Por quê? Geralmente a vigilância sanitária ela aceita o seu protocolo que você pediu junto ao seu conselho de classe, o cadastramento do seu estabelecimento e o seu cadastramento como responsável técnico. É assim que funciona, tá bom? Certo, eu já falei a respeito do CNPJ para vocês. Você precisa descrever o mínimo de procedimentos operacionais padrão. Teve aqui a Adriana Franco me perguntou a respeito de procedimento operacional. Adriana, o que é importante você ter descrito como procedimento? Isso é mais coisa de farmacêutico, né? Você precisa ter como procedimento o seguinte, olha, descrever a limpeza dos ares condicionados, rotina de limpeza, o sistema de coleta. Se você conseguir descrever cada um dos procedimentos que você faz e o passo a passo desses procedimentos também é muito bom. Qualificar os seus fornecedores, isso é de excelente qualidade. Você não pode deixar de fazer esses POPs. 10, 12 POPs você consegue resolver a sua vida, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Não esqueça de dedetização, tá bom? E quando você limpar o ar-condicionado, dedetização, a empresa tem que ter licença de funcionamento pela vigilância sanitária. E do seu ar-condicionado, quando você fizer a higienização e manutenção, você precisa ter a nota fiscal guardada, que é para comprovar que você fez. Tudo bem? E aí você consegue também a sua estrutura física, para ela estar de acordo, ela não precisa de muita coisa. Você tendo uma maca, um armário para você guardar os seus produtos, se você for trabalhar com toxina e tudo mais, você precisa ter um frigobar pelo menos para armazenar exclusivamente produtos, medicamentos, tá? Seringa e agulha. Por isso que muitas vezes a pessoa, por onde eu começo? Começa pela mesoterapia, começa pelo PEN, começa por toxina, começa por preenchimento. Por quê? Você precisa seringa e agulha e a maca, álcool 70 e algodão ou gaze, ok? Então a estrutura é muito simples. É bom você ter uma planilha ou um sistema que gerencie sua clínica, sua agenda, os seus gastos, contas a pagar, contas a receber. Então é bom você ter um sistema. Tem sistemas online disponíveis na internet que eles custam de R$30 até
150 por mês. Aí é você que escolhe a complexidade do seu sistema. Eu agora estou implantando um aqui na clínica, que ele me permite já fazer um contrato, ele me permite fazer anamnese, colocar foto de antes e depois e tal, tudo isso. Mas é porque eu já usei outros, agora esse é o momento de eu usar esse tipo de sistema que é bem legal, eu estou gostando, tem um suporte, tem uns treinamentos e tal. É uma coisa bem legal que eu aproveitei aí o período de pandemia para instalar. E é bom você ter cuidado com a sua rotina financeira. Tudo bem? Então, olha só, agora eu já respondi a Ana Cássia a respeito do CNPJ e profissional liberal. Anne, eu não vou passar o nome aqui não, mas se você me chamar, me mandar um direct, eu te passo o nome da empresa, tá bom? São muito bacanas, muito atenciosos, mas eu te passo o nome da empresa sim, tá bom? Para não ficar falando que eu estou fazendo propaganda aqui de fornecedor. Deixa eu ver o que a Marta me perguntou. Posso compartilhar seus vídeos? Marta, pode compartilhar os vídeos com todo mundo que você quiser. Fique à vontade, tá bom? Se foi bom para você, acha que vai ajudar outras pessoas, pode compartilhar. O canal no YouTube, ele está disponível para todo mundo que tem interesse na área profissional. Às vezes até o cliente que tem dúvida a respeito do procedimento, ele está lá olhando, às vezes não entende muito, mas o profissional é para você profissional, tá? Entra lá no YouTube, se inscreve no canal que tem vídeo direto, pode compartilhar com quem você quiser e eu até te agradeço se você quiser fazer isso. Deixa eu ver o que a Cristielen está me perguntando. Estou montando minha sala e não tenho como colocar a pia para lavar as mãos. Será que a vigilância vai exigir? Vai. Que pergunta boa essa daí. Olha só, você precisa de um lugar para lavar a mão. Na sua sala tem banheiro? Porque teve uma outra pessoa que fez uma pergunta aqui que eu vou aproveitar. Foi a Adriana Franco, né? Ela falou assim, olha, eu estou locando uma sala em um lugar que a sala tem banheiro, mas não tem recepção e não tem banheiro fora da minha sala. Se a sala tem banheiro, está resolvido o problema, tá, Adriana Franco? Não tem problema nenhum. Se o ambiente lá dentro tem um banheiro, ok, não tem problema nenhum. Ele não precisa ser como se diz, um para cada sexo, não precisa, mas precisa ter. Agora, tem um banheiro ao lado, você precisa, nessa canalização aí do banheiro, puxar uma pia para você lavar sua mão. Isso é uma das coisas que a vigilância sanitária vai pegar no seu pé sim. Você precisa ter um lugar onde lavar a mão. Imagina nessa situação de pandemia. Você pode ter uma sala totalmente aberta com uma mesa e uma maca, sem as divisões. Eu gosto de divisão, mas você não é obrigado a fazer isso, principalmente no começo. Mas a pia, ela é imprescindível. Isso vem até de sala de aplicação de injetáveis. Você sabe que sala de aplicação de injetáveis é obrigatório ter uma pia. Não adianta ter álcool 70, porque álcool 70 ele é uma medida para quando você não tem água corrente. E num estabelecimento tem que ter água corrente. Então esse é um desafio para você vencer. Precisa ver com o dono da sala ou com quem está te locando como que você pode puxar esse cano de uma maneira legal para você conseguir instalar sua pia. Deixa eu ver aqui no YouTube o que a Ana Cássia está me perguntando. O professor estava travando no Instagram, passei pro YouTube. Pode me responder novamente? Deixa eu ver aqui sua pergunta. Qual que foi a sua pergunta, Ana? Ana Cássia. Você me perguntou se é mais viável registrar o CNPJ ou ter o cadastro de autônomo. Depende do que. Se você for sublocar um local, necessariamente você não precisa ter nenhum dos dois, tá? Você pode até ter uma MEI,
para você dar nota fiscal se você prestar serviço para o dono daquele estabelecimento. Agora, se for um negócio autônomo seu e você estiver dentro de um estabelecimento que tem licença de funcionamento, basta você ter os seus documentos, tá bom? Porque se vier uma fiscalização, ele vai questionar o seu poder, a sua habilitação, você comprova a sua habilitação e não tem problema nenhum, porque esse KNAI ele é amplo, entendeu? Então aí, se você não for emitir nenhum tipo de comprovante de prestação de serviço para alguém, não tem necessidade. Deixa eu ver o que a Anne está me perguntando aqui. Eles fazem vistoria normalmente ou só por denúncia? Anne, eu estou em Jundiaí. Em Jundiaí, toda vez que eu faço um pedido de renovação da minha licença, vem fiscalização, tá? Vem fiscalização. Não é só por denúncia, não, tá bom? Deixa eu ver. Eu não sei, a Cristiane tá falando, eles fazem, só que não foram na minha sala ainda. Cristiane, quando você pedir toda a sua documentação, eles vão te visitar sim, principalmente na primeira licença, que é o cadastro inicial, eles vão verificar sim, a não ser que no seu município eles estejam bem light. Deixa eu ver. A Mi Ferro eu já respondi. Carolina Amaranto. Eu só trabalho home care. Como devo fazer com os preparativos de ambiente? Olha só, Carolina. Com injetáveis, eu não te recomendo que você faça procedimentos home care. Isso pode dar um problemão para você, para o seu cliente. Junto à vigilância sanitária, você não vai a drenagem linfática, não é? Tudo bem, mas outros procedimentos é melhor não, tá bom, Carolina? Deixa eu ver outra pergunta. Documentos que a vigilância exige, eu já falei, Adriana Franco. Outra pergunta da Adriana Franco, bem interessante. Ela perguntou assim: quais são as cores das paredes? Eu tenho que colocar parede branca, parede creme, parede verde? Olha só, isso é para todo e qualquer ambiente de saúde, até hospitais. A cor da parede ela tem que ser clara e lavável. Esse que é o pré-requisito. Mas, por exemplo, se você tem uma clínica, você está vendo aqui o fundo, o meu fundo aqui, você está vendo? Isso daqui é madeira, tá bom? É azul, eu gosto de azul, é um azul escuro. Mas, por exemplo, o resto da minha clínica eu tenho um papel de parede que ele é meio bege, né? Minha sala de procedimento é totalmente branca porque eu quis que fosse branca, mas na minha recepção eu tenho um papel de parede e tem uma placa de madeira. Aí, tudo bem. Não tem problema nenhum isso, né? Azulejo pode ser, Fátima, não tem problema nenhum, tá? A única questão do azulejo são os rejuntos. Se você fizer uma boa manutenção, deixar isso tudo muito bem limpo, sem problema nenhum. Tem agora até umas placas que elas não são de isopor, é um tipo de resina que você também coloca, fica bonito pra caramba, nem é tão caro, fica bonito. A outra pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que fez essa pergunta aqui. Lá da Fátima. Vocês adivinham? Adriana, de novo, Adriana. Deixa eu responder aqui, Adriana. Ela perguntou assim: eu devo ir ao conselho de classe ou à vigilância primeiro? Bom, no conselho você deve ir se for fazer o reconhecimento da sua habilitação. E também para saber a respeito de responsabilidade técnica e cadastro do seu estabelecimento, tá? Essas duas coisas elas andam meio que em paralelo, tá? Mas o primeiro passo, se você vai abrir o seu espaço, sua clínica de atendimento e tal, o primeiro passo é você ir lá no contador não, na prefeitura, e verificar se aquele ambiente
comporta um estabelecimento de estética. Se comportar, perfeito. Aí você vai no conselho, vai na vigilância. Geralmente a vigilância vai pedir alguma coisa com relação ao conselho. Depende da vigilância também. Porque aqui, quando eu fui na vigilância, não me pediram nada com relação ao conselho. Mostrei minhas certificações e tudo mais, ficou tudo certo. Mas na renovação, aí eles já pediram o certificado de responsabilidade técnica. Aí eu tive que ir ao conselho. Então, eu te recomendo que você vá primeiro na vigilância, veja tudo que eles exigem. Vá também à prefeitura, veja se o espaço que você está é bacana, se pode ter o estabelecimento. Aí não tem problema nenhum.